Levanta dessa cadeira, seu encostado. César rosnou alto, diante de todo o salão, e empurrou meu prato com o dorso da mão. A porcelana explodiu no piso negro do restaurante, como se fosse vidro fino demais para aguentar tanta covardia. Minha filha levou a mão à boca. 3 mesas pararam de mastigar. Eu fiquei sentado, olhando o molho escuro escorrer perto do meu sapato, e entendi, naquele segundo, que eu não ia embora dali derrotado. Se essa história fisgar você nos primeiros minutos, fica comigo até o fim, porque o que aconteceu depois daquela humilhação ninguém naquela noite conseguiu esquecer. Eu me chamo Ramiro Alcântara, tenho 62 anos e passei a vida inteira trabalhando com ferro, solda e portão. Meu nariz sempre soube diferenciar cheiro de chuva, de óleo queimado e de tinta epóxi antes mesmo dos olhos confirmarem. A metalúrgica Alcântara não nasceu bonita. Nasceu num galpão alugado em Contagem, com 2 máquinas usadas, um torno que engasgava mais do que funcionava, e uma mulher de voz calma que acreditava em mim mais do que eu mesmo. O nome dela era Elisa. Durante 35 anos, ela foi a única pessoa capaz de olhar para um monte de barra de aço enferrujada e enxergar futuro. Elisa morreu há 3 anos. Desde então, eu abro a empresa cedo demais, fecho tarde demais e caminho pelo pátio como quem ainda espera ouvir os passos dela surgindo na porta do escritório com uma garrafa térmica de café e aquele jeito simples de dizer as coisas que nunca errava. Elisa não falava muito, mas quando falava, parecia que a frase já tinha vivido tudo antes de sair da boca. Foi ela quem, 6 anos antes de morrer, olhou pela primeira vez para o rapaz que minha filha trouxe para jantar e disse baixinho, quando ele saiu: "Esse não ama a Isadora. Esse ama a porta que ela abre." Eu não discuti. Também não ouvi direito. Isadora era minha única filha. Cresceu correndo entre chapas de metal, anotando pedidos em bloquinhos velhos, dormindo no banco de trás da caminhonete quando eu ainda fazia entrega pessoalmente. Quando criança, tinha medo do barulho da solda. Depois parou de ter medo e começou a gostar do brilho azul. Na adolescência, já dizia que nunca pisaria na metalúrgica, que queria uma vida limpa, com perfume caro, roupa que não cheirasse a graxa e dias em que ninguém ligasse gritando porque um motor queimou ou um portão emperrou em pleno sábado. Eu entendia. Nem todo filho quer herdar o peso exato da vida do pai. O problema é que Isadora não escolheu só outro caminho. Ela escolheu um homem que farejava fraqueza como o cachorro de rua fareja carne. César Nogueira chegou com tênis branco demais, sorriso treinado demais e uma pulseira cara demais para alguém que, naquele tempo, dizia estar empreendendo. Eu já desconfio de quem usa essa palavra demais. Quem trabalha mesmo costuma dizer o que faz. Quem engana diz que empreende. Ele falava bonito, sabia olhar dentro do olho e tinha um talento específico que eu só reconheci tarde. Ele sempre fazia os outros se sentirem pequenos por não enxergarem o mundo do jeito brilhante que ele fingia enxergar. Em torno dele, todo mundo parecia antigo, lento, desconfiado demais, e ele usava isso como arma. Quando Elisa me alertou, eu respondi a velha frase idiota dos homens cansados: "Deixa a menina viver. Ela aprende." Ela aprendeu, mas o preço foi alto o suficiente para quase me arrancar tudo. Na segunda-feira daquela semana, a semana da humilhação no restaurante, eu cheguei à empresa antes das 7. Belo Horizonte amanhecia coberta por aquele cinza sem chuva que deixa os prédios com cara de metal velho. O galpão ainda estava escuro. Só o vigia da rua ao lado tomava café num copo plástico e fumava olhando o nada. Abri a porta lateral, acendi metade das luzes e fiquei parado alguns segundos ouvindo o silêncio. Empresa de verdade tem seu próprio silêncio. Não é silêncio de paz. É silêncio de máquina dormindo, de serviço esperando, de boleto prestes a vencer, de funcionário que ainda vai chegar, de entrega marcada, de oficina que respira mesmo vazia. Eu sempre gostei desse silêncio. Ele me organizava por dentro. Passei a mão na lateral da dobradeira hidráulica, como fazia com a antiga caminhonete, e fui para o escritório. Pendurei o casaco. Tirei do bolso interno da jaqueta a carteira de couro, gasta onde eu guardava uma foto pequena de Elisa em Porto Seguro, num vestido azul claro, os olhos apertados por causa do sol. Coloquei a carteira na gaveta. Fiz café. Abri a agenda. Liguei para o restaurante. Todo ano, desde o início da empresa, eu reunia a equipe num jantar. Não era luxo, era ritual. Elisa escolhia o lugar, o menu, a mesa, a flor,
única no centro. Depois que ela morreu, eu pensei em acabar com isso. Quase acabei, mas entendi depressa que, se eu tirasse as tradições uma a uma, logo não sobraria nada de nós além de nota fiscal e lembrança. Reservei uma mesa para 8 no sábado, no Dom Vitório, um restaurante caro no bairro de Lourdes, que Elisa gostava de visitar uma vez por ano. Não porque a gente fosse daquele mundo, mas porque ela ria do exagero elegante dos garçons e dizia que, de vez em quando, trabalhador também tem o direito de olhar lustre de perto sem pedir desculpa. A gerente me reconheceu pela voz. Seu Ramiro? Mesa de sempre? A de sempre. Perfeito. O senhor confirma 8 pessoas? 8. Como sempre? Como sempre. Desliguei e fiquei olhando o reflexo fraco da janela no armário de vidro. Aí o celular tocou. Isadora. Minha filha raramente me ligava cedo. Quase sempre mandava mensagem curta à noite, foto do meu neto, alguma pergunta prática ou um pedido envolto em delicadeza demais. Atendi. Bom dia, pai. A voz dela saiu fina, contida, como quem fala olhando para alguém que não pode ouvir. Bom dia, Dora. Você confirmou o jantar de sábado? Acabei de confirmar. Papai. Ela parou. Ouvi desenho infantil ao fundo. O mesmo que Heitor via repetidas vezes quando eu ficava com ele às quartas. Falar. Leva o César. Levar? Convida ele. Para ele não ficar de fora. É jantar da equipe e da família próxima. Ele nunca pisou na metalúrgica, mas ele é meu marido. Eu sei quem ele é. Silêncio. Depois ela disse a frase que, olhando para trás, me mostrou a coleira inteira. Se ele não for, ele vai se ofender. Homem adulto, pai de família, se ofender porque não foi levado a um jantar que nem era dele. Meu instinto foi responder não. Meu erro velho foi pensar em manter a paz. Paz é uma palavra perigosa quando o outro lado chama controle de paz. Tá bom, pode trazer. Ela respirou aliviada de um jeito tão visível que me doeu no ouvido. Obrigada, pai. Desligou antes de eu dizer mais alguma coisa. Fiquei com o telefone na mão um tempo. Não sei dizer porquê, mas aquela ligação deixou um gosto ruim. Um gosto de coisa que já estava acontecendo sem meu consentimento há muito tempo, e mesmo assim, ainda encontrava um jeito novo de atravessar a porta. Por volta das 11, Marlene entrou na minha sala com a marmita dela e uma pasta cinza debaixo do braço. Marlene era minha gerente administrativa há 28 anos. Tinha 65, o cabelo preso num coque duro, voz enxuta e a mania de empilhar papéis como se papel revelasse caráter. Eu confio em papel bem guardado e em gente que não precisa se enfeitar para parecer firme. Marlene era assim. Conheceu Elisa. Carregou Isadora no colo quando bebê. Sabia o nome do cachorro que tivemos em 1999 e o número de uma conta encerrada em 2007. Gente desse tipo não existe em escola. A vida é que forma. Comeu alguma coisa? Ainda não. Vai comer agora. E essa pasta aí? Depois da primeira colher. Isso era coisa dela. Me proteger enquanto me entregava o pior. Abriu minha quentinha. Serviu o feijão, o arroz, o bife. Esperou eu começar. Só então sentou à frente e puxou a pasta. Seu Ramiro, eu estava fechando uma conferência de fluxo do ano passado, certo? E apareceu uma operação que eu não gostei. Operação de quê? Empréstimo. Eu levantei os olhos. Que empréstimo? Segundo o sistema, a metalúrgica Alcântara recebeu 4.600.000 reais em outubro do ano passado. Não recebeu. Recebeu e no mesmo dia saiu quase tudo para uma prestadora que nunca prestou serviço nenhum para nós. Isso é impossível. Marlene não respondeu no impulso. Abriu a pasta, tirou uma cópia e girou na minha direção. Lá estava. Contrato, valor, assinatura, carimbo, meu nome, mas não era minha mão. Assinatura é uma coisa íntima demais. Muita gente acha que basta copiar o desenho. Não basta. A mão de quem assina leva junto o peso do ombro, o hábito do punho, a pressa ou a calma, a idade, o jeito de apoiar o dedo. Eu reconheci a fraude antes de ler a cláusula primeira. Aquilo era uma caricatura da minha assinatura, parecida o suficiente para enganar banco distraído, errada demais para enganar minha memória. Isso não é meu. Eu sei, Marlene disse. Como isso entrou? A autorização saiu com procuração operacional da Isadora. Procuração operacional não autoriza isso. Não autoriza. Por isso eu trouxe antes de falar com mais alguém. Senti uma coisa gelada passar por dentro das costelas. Não era ainda raiva. Era a percepção seca de que o chão não tinha cedido agora.
Já vinha cedendo, e só naquele instante eu tinha escutado o estalo. Tem mais? Eu acho que tem. Ainda estou puxando o trimestre inteiro. Quem mais sabe? Sou eu. Continue puxando. Já chamei a doutora Lúcia? Ainda não. Então chama. Em sigilo. Doutora Lúcia Varela era a advogada da empresa. Não dessas que falam difícil para parecer necessárias. Era seca, precisa, metódica. Tinha 40 e poucos anos, usava óculos de armação fina e parecia sempre 10 minutos adiante do resto do mundo. Liguei na hora. Lúcia, preciso de você. Hoje, é empresa ou família? Já não sei mais separar. Então é grave. Tô indo às 5. Depois disso, não consegui almoçar. Empurrei a quentinha para o lado e fui olhar o pátio. Os rapazes descarregavam chapa galvanizada, sem saber que, dentro do escritório, alguém tinha acabado de me mostrar um buraco cavado por dentro da minha própria casa. Naquela tarde, Heitor apareceu. Meu neto tinha 5 anos, cabelo castanho claro, olhos atentos e a mania de olhar sério para as coisas antes de sorrir. Isso era da avó. Elisa também examinava o mundo antes de conceder um sorriso. Heitor entrou correndo pelo corredor, ainda de mochila, e agarrou minha perna com aquela confiança que só criança e cachorro têm. Dindo do ferro, eu sou avô, não sou dinossauro, mas você tem mão de ferro. Mostrou minhas mãos, a pele escurecida nos cantos, as marcas velhas de corte, os nós grossos. Eu levantei ele no colo. Isadora apareceu logo atrás, apressada, linda demais e cansada demais ao mesmo tempo. Rosto bem maquiado, olheira mal escondida, unha impecável, mão tremendo no fecho da bolsa. Pai, fica com ele 40 minutos. Eu preciso resolver uma coisa. Pode deixar. Obrigada. Ela já ia sair quando eu disse, Dora. Ela virou. Eu não perguntei do contrato. Não ainda. Só olhei mais tempo do que normalmente olho para alguém que amo quando começo a temer o que ela está escondendo. Tá tudo bem? Tá, Apoí. Tem certeza? Tenho. Mentira. Ela saiu quase rápido demais, como se ficar mais 3 segundos na minha frente pudesse fazer a parede que ela vinha sustentando com o corpo inteiro desabar. Passei a próxima meia hora sentado no chão da sala de projetos com o Heitor desenhando portões. Ele desenhava casas sem janela e carros grandes demais para a rua. Perguntou por que ferro faz barulho, por que a faísca é azul, por que o capacete do soldador parece uma máscara de herói. Eu respondi tudo. Criança dá ao homem ferido um intervalo precioso. Enquanto você explica o mundo para ela, consegue esquecer por minutos o que o mundo está fazendo com você. Quando Isadora voltou, vi o mesmo tremor nos dedos. Ela pegou o filho depressa demais, beijou meu rosto com a pressa de quem quer ir embora, antes de ouvir uma pergunta exata. Às 5:10, Lúcia chegou. Leu o contrato 2 vezes. Faz-o. Oisai. Mas bem feito. Também sei. A procuração da sua filha foi usada como apoio documental. Isso ajuda a dar verniz. Ela assinou? Assinou? Ou alguém fez parecer que assinou com a anuência dela? Sem perícia eu não afirmo. Consegue puxar isso sem barulho? Consigo. Se houver só esse, ainda é guerra. Se houver mais, é massacre. Ela levou cópias, pediu acesso a extratos, procurações e a lista de empresas terceiras que tinham recebido valores grandes no último ano. Quando saiu, já era noite. Eu fechei a metalúrgica sozinho. Apaguei as luzes uma a uma. O galpão escuro sempre me trouxe paz. Naquela noite trouxe outra coisa. Decisão. Peguei a carteira, abri a foto de Elisa e disse baixo, você viu antes de mim. Ela continuou sorrindo na praia, indiferente ao fato de que eu finalmente estava entendendo tarde demais a frase dela. Na quarta-feira, Marlene entrou novamente com outra pasta. Não é um contrato? Ok. São 3. Quanto? Somando tudo, entre empresa principal e uma sociedade antiga, sua que nunca foi baixada, 8.900.000 reais. Dessa vez eu sentei antes que as pernas decidissem por mim. A sociedade antiga era um CNPJ antigo, aberto nos anos ruins, nunca totalmente encerrado porque um contador sugeriu manter por segurança. Segurança. O diabo mora nessas sobras mal resolvidas. César tinha usado exatamente isso. Contratos feitos por fora. Assinaturas minhas imitadas. Isadora assinando ordens periféricas. Transferências para empresas fantasmas. Um desenho sujo, mas inteligente. Lúcia voltou no mesmo dia. Reuniu tudo. Solicitou perícia particular. Orientou que eu não confrontasse ninguém ainda. Se você confrontar agora, eles apagam o que puderem.
E se eu esperar, eles avançam. Então deixa avançar até o ponto em que a própria ganância faça barulho. Na quinta, Isadora deixou Heitor comigo de novo. Eu arrisquei uma isca. Você passou na sala da Marlene na semana passada? Vi, no mesmo segundo, a respiração dela travar por metade de um batimento. Não. Marlene disse que te viu no estacionamento. Então ela confundiu. Mentira de novo. Mas agora não era mais mentira leve. Era mentira que já se sabia descoberta. Quando ela foi embora, sentei no banco de madeira perto da serralheria e fiquei olhando a chuva fina cair do lado de fora. O cheiro do metal molhado misturado à solda me fez lembrar de Elisa na cozinha de casa, cortando manga e dizendo com aquela calma que me irritava justamente por estar sempre certa: homem desse tipo não entra na vida da gente de uma vez. Ele entra sorrindo, pede pouco, agradece bonito, depois troca o teto sem você ver. Sábado chegou. Eu fui ao Dom Vitório de blazer escuro, camisa branca e a carteira com a foto de Elisa no bolso interno. Dirigi até Lourdes. Parei uma rua acima e fiquei alguns segundos dentro do carro, vendo os faróis refletirem no asfalto molhado. A cidade cheirava a chuva velha e escapamento. Respirei fundo. Desci. Lá dentro, o restaurante estava cheio o suficiente para parecer caro e íntimo ao mesmo tempo. Lustres baixos, garçons silenciosos, taças brilhando, piano instrumental tocando alguma música que eu não conhecia. Minha mesa ficava perto do janelão lateral. Isadora levantou quando me viu. César não. Essa pequena escolha disse tudo. Ele continuou recostado na cadeira. Relógio chamativo no pulso, cabelo impecável, expressão de homem que não respeita nada que não lhe sirva. Isadora sorriu sem conseguir sustentar. Havia medo no sorriso dela. Medo de mim, dele, da noite, talvez de todas as respostas juntas. Pai, você tá bonito, ela disse. Boa noite, Dora. Seu Ramiro, César falou, sem levantar, até que, enfim, achei que o senhor ia levar à oficina para jantar. Sentei. Tirei o blazer devagar. Pendurei na cadeira ao lado. Acariciei o bolso interno por um segundo, como faço quando preciso juntar minhas partes por dentro. Vieram entradas. César pediu vinho sem me consultar. Falou o tempo inteiro. Sobre investimento, sobre expansão, sobre um projeto de estrutura metálica para condomínios de luxo, sobre contatos em São Paulo, sobre como o futuro estava em escala. Homem que nunca acordou às 5 para descarregar caminhão adora a palavra escala. Eu quase não respondi. Aprendi cedo que silêncio deixa o exibido nervoso. Ele precisa da parede para bater e ouvir o próprio eco. Se a parede some, ele aumenta a força até se quebrar no próprio impulso. No meio do prato principal, o dono do restaurante apareceu, Maurício Faria. Uns 40 e poucos anos, barba muito aparada, perfume caro, sorriso de quem patrocina a própria imagem. Cumprimentou César com intimidade excessiva. Meu irmão, você aqui, e nem me chama, driblando crise, Maurício. César disse, rindo. Aqui a crise não entra. Olhou para mim. Seu sogro, Ramiro Alcântara, metalúrgica. Ah, claro, muito prazer. Sentou 2 minutos sem ser convidado. Falou de negócios, de mercado, de network, de dinheiro rodando. Eu ouvi tudo e percebi uma coisa. Maurício não estava ali por acaso. Ele estava reforçando o personagem de César diante da minha mesa, dando verniz, validando. Era teatro, e eu, sem reagir, virei plateia ideal. Quando ele saiu, César serviu mais vinho para si mesmo. Seu Ramiro, a gente precisa falar sério. Pode falar. Essa empresa não comporta mais mentalidade pequena. Que pena. Foi com mentalidade pequena que ela pagou sua lua de mel. Isadora fechou os olhos por um segundo. Pai, deixa, Dora, César cortou. Eu tô sendo educado. Então continue. Vou continuar. A metalúrgica Alcântara precisa profissionalizar. Sair dessa gestão de homem antigo. E convenhamos, a Isadora é sua herdeira. Natural que eu entre de vez. Entre onde? No capital. Na operação. No comando. Olhei para ele sem pressa. O capital é meu. A operação é minha. O comando é meu. Por enquanto, aquilo saiu com um sorriso. Eu peguei o guardanapo, limpei os lábios e perguntei baixo. Você quer explicar essa frase? Quero. Ele se recostou. Sua empresa tem passivo, tem empréstimo, tem assinatura, tem papel. Se eu quiser apertar, aperto. Não quero, porque sou da família. Mas se o senhor quer continuar me tratando como visita, talvez eu tenha de agir como credor. Isadora empalideceu.
O garfo dela parou no ar. Pronto. Ali estava. O veneno vindo para a mesa por vontade própria. Não precisei arrancar. Ele me serviu. Credor de quê? Perguntei. Dora não te contou? Quero ouvir de você. Ele adorou. Homem assim adora quando imagina estar conduzindo a revelação do próprio golpe. Confunde coragem com excesso de confiança. Tem quase 9 milhões de reais em contratos que podem desmontar essa empresa em meses. Eu segurei porque sou casado com a sua filha, porque tentei construir junto. Mas o senhor age como se eu fosse um penetra. Isadora sussurrou. César, para, cala a boca. Ele nem olhou para ela quando disse isso. Foi seco, automático, como se já tivesse dito tantas vezes em casa que o corpo nem precisasse pensar. Ali, uma parte de mim deixou de querer salvar qualquer aparência. Não por mim, por ela e por Heitor. César, eu disse com calma, homem nenhum manda minha filha calar a boca na minha frente. Na sua frente? Ele riu. O senhor ainda acha que manda em alguma coisa. Na minha frente manda. Então manda pagar as dívidas. Foi aí que ele se levantou de repente, pegou o prato pela borda, fez aquela careta de desprezo de quem sempre usou humilhação como espetáculo e empurrou com força para o chão. Levanta dessa cadeira, seu encostado. Ele disparou, alto demais, olhando para mim como se quisesse me rasgar em público. Vai voltar para o seu galpão fedendo a metal. Aqui quem resolve coisa grande sou eu. O prato se espatifou. O molho escuro abriu uma mancha feia no mármore. O restaurante inteiro silenciou. Isadora levou a mão à boca. Uma senhora na mesa ao lado parou com a taça no meio do caminho. O pianista errou 2 notas. O garçom mais próximo congelou. E eu fiquei sentado. Fiquei sentado porque naquela hora eu entendi 2 coisas. A primeira, homem como César precisa que o outro reaja no mesmo idioma dele. Grito, cadeira, tapa, escândalo. É ali que ele domina. A segunda, eu não dominava aquele idioma, mas dominava outro. Papel, contrato, tempo, vergonha pública administrada sem levantar um dedo. Levantei apenas a mão para o garçom. Por favor, eu disse, com a voz limpa o suficiente para atravessar o salão, me traz o cardápio de novo. O garçom piscou. Senhor? O cardápio. E chama o gerente. Maurício voltou depressa, sem o sorriso inteiro dessa vez. Seu Ramiro, peço desculpas. Isso foi um mal-entendido. Não foi. Podemos resolver em particular. Não quero em particular. Eu ainda não jantei direito. Peguei o cardápio, abri com calma, como se não houvesse porcelana quebrada aos meus pés, nem genro tremendo entre ódio e álcool na minha frente. Aproveita e repete o pedido de todas as mesas do salão. O que cada uma já estiver consumindo, mais uma sobremesa da casa e uma taça de espumante para cada pessoa. Maurício me encarou. Senhor, isso, eu estou oferecendo. O restaurante aceita ou não? Seu Ramiro, é desnecessário. É desnecessário para o senhor. Para mim, não. Ouvi um burburinho crescer. Pessoas se entreolhando. Uma mulher sorriu discretamente. Um homem de terno, lá no fundo, cruzou os braços e ficou me observando com um interesse quase satisfeito. O salão inteiro tinha virado testemunha. Maurício percebeu que recusar seria pior do que aceitar. Fez sinal para a equipe. Atendam. César ainda estava de pé, sem saber se sentava, se gritava, se saía. O corpo dele, acostumado a dominar a cena, tinha perdido o eixo. Isso é uma coisa linda de ver em gente cruel. Quando o roteiro da crueldade falha, eles ficam estranhamente infantis. Sentei mais reto. Agora me traz 2 fechamentos, pedi ao garçom. Um de tudo do salão para mim, e outro só desta mesa para ele. Apontei para César. Isadora deixou escapar um som curto, quase um soluço. César riu, mas a risada veio curta demais. Tá de palhaçada? Não. Você pediu. Resolve coisa grande, não é? Então começa pagando a sua. Você tá achando que me constrange com conta? Não. Estou te apresentando a ela. A comida voltou. Os outros clientes antes contidos passaram a conversar em voz baixa com aquela excitação específica de quem percebe que está assistindo a algo raro. Um homem ser reduzido ao próprio tamanho sem ninguém tocar nele. Comi em paz. Escolhi um novo prato. Filé ao molho de mostarda. Legumes, água com gás, chá preto no fim. Não apressei um garfo sequer. César tentou me interromper 2 vezes. Eu não respondi. Maurício rondava como dono de circo que perdeu o controle do animal que achava domesticado. Quase 40 minutos depois,
O garçom voltou com 2 pastas de couro. Entregou a de César primeiro. Eu vi o momento exato em que o sangue saiu do rosto dele. Não foi palidez simples. Foi a compreensão brutal de que nem sempre o constrangimento é moral. Às vezes, é só a matemática aparecendo no lugar errado. Isso aqui tá errado, ele disse. Deixa eu ver. Maurício tentou interferir. Não toca. Eu falei sem erguer a voz. César leu de novo. O jantar da mesa, o vinho que ele tinha pedido, a garrafa extra, a taxa de quebra, o serviço, mais de 4.000 reais. Não era uma fortuna. Era só dinheiro suficiente para revelar a verdade sobre o tipo de homem que ele era. Um homem que adorava posar de poderoso com o cartão dos outros. Passa no meu nome depois, ele soltou, olhando para mim. Não. Você tá fazendo isso por quê? Porque você me chamou de encostado num restaurante pago com meu trabalho. Ele puxou a carteira. Havia 2 cartões, um documento e quase nenhum dinheiro vivo. Tentou o primeiro cartão. Recusado. O segundo. Recusado. O silêncio do salão foi ficando mais denso. Isadora, tremendo, abriu a bolsa, puxou uma carteira, contou notas, mexeu em aplicativo, procurou saldo. Nada fechava. Ela tinha pouco mais de 300 reais e as mãos de uma pessoa encurralada. Eu tirei meu cartão, coloquei sobre a minha pasta sem entregar a ninguém ainda e disse: eu posso te emprestar. Formalmente, com reconhecimento de dívida, juros justos, vencimento curto. Ele me olhou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Você tá louco? Não. Eu só trabalho com contrato. Maurício se aproximou e cochichou algo no ouvido dele. César empurrou a cadeira para trás com violência. Vamos embora. Você vai depois de pagar. Eu fiz sinal para o garçom trazer a maquininha de novo. César tentou mais uma vez. Recusado. Isadora finalmente conseguiu completar a diferença com uma transferência de limite raspado que provavelmente limpou o resto do mês dela. Quando a máquina aprovou, eu vi algo quebrar no rosto dele. Não era arrependimento. Era orgulho ferido diante de testemunhas. Paguei o salão inteiro em seguida. Meu cartão passou na primeira tentativa. O garçom me devolveu com um respeito que não vinha do dinheiro. Vinha da cena. Antes de vestir o blazer, olhei para César e falei baixo, mas o suficiente para o salão ouvir. Sentar qualquer um senta. Homem aprende quando precisa levantar e pagar. Peguei meu casaco. Isadora veio atrás de mim, chorando sem barulho. Do lado de fora, a chuva tinha diminuído. O ar estava frio e úmido. Pai, pelo amor de Deus, ela disse, agarrando meu braço. Você não sabe o que ele. Eu sei mais do que você imagina. Ele vai acabar comigo. Ele já vinha acabando. Ela ficou branca. Não era surpresa completa. Era o reconhecimento de que a máscara tinha caído dos 2 lados. Vai para casa do Heitor, eu disse. Hoje eu não converso. Hoje eu penso. Entrei no carro e dirigi sem rádio. Em casa, sentei no escuro da sala, abri a carteira, tirei a foto de Elisa e fiquei olhando para o rosto dela até a madrugada. Na segunda seguinte, Lúcia apareceu às 8 com a perícia preliminar. Falsa. As minhas, as suas. E uma das assinaturas da Isadora parece autêntica. As outras 2, não posso cravar sem material comparativo. Então ela assinou pelo menos uma. Sim. Fechei os olhos por um segundo. Não pela empresa. Pela menina que um dia aprendeu tabuada no meu colo e agora aparecia no meio de um golpe desse tamanho. Malina, já localizou mais coisa? Lúcia respondeu antes de eu terminar. Tem fornecedor fantasma, empresa em nome de laranja e um detalhe interessante. Parte do dinheiro rodou por uma holding pequena, vinculada a um amigo do seu genro, um tal de Vinícius Prado. Conheço não, mas conheço o tipo. E agora? Agora a gente protocola notícia-crime, prepara a ação cível, pede bloqueio e desmonta a validade desses contratos. E se ele correr primeiro, vai correr. Ela estava certa. Na terça de manhã, antes mesmo de a denúncia completa ser distribuída, César entrou com ação de cobrança, usando o contrato mais robusto e obteve liminar para bloquear as contas operacionais da metalúrgica até análise maior. Isso acontece com assustadora facilidade quando o papel parece em ordem à primeira vista. Banco, sistema, juiz plantonista, todo mundo olha o verniz antes da marcenaria interna. Às 10h30, Marlene entrou na sala com os olhos duros. As contas travaram. Todas. Folha, travada. Fornecedor, travado. Imposto, travado. Saí do escritório e fui ao galpão. Os rapazes já sabiam. Em empresa pequena,
Notícia ruim corre mais rápido que faísca em serragem. Jonas, meu encarregado de produção, tirou o boné e amassou na mão. Celso, da solda, evitou me olhar. Rita, que fazia orçamento e sempre falava pelos cotovelos, estava muda. Escutem, eu disse. A conta foi bloqueada por causa de uma briga judicial. Eu resolvo isso. Se eu tiver de pagar do meu bolso até a última diária, eu pago. Ninguém aqui vai ficar sem receber porque um covarde decidiu me atingir pela empresa. Jonas falou primeiro. Nós esperamos. Não vão esperar. Esperamos o que precisar. Não gosto de dever salário. E nós não gostamos de deixar patrão sozinho quando a bomba não foi ele quem armou. Aquilo bateu em mim num lugar fundo. Empresa nenhuma se sustenta só de caixa. Se sustenta de lealdade acumulada nos anos em que ninguém vê. Eu tinha passado décadas achando que entregava apenas serviço e salário. Naquela manhã, entendi que eu também tinha plantado respeito. E agora era esse respeito que segurava o telhado enquanto a tempestade tentava levantar as telhas. Nessa mesma semana, um homem do meu passado apareceu. Arnaldo Pires tinha sido dono de uma distribuidora de aço menor. Trabalhou comigo em obras grandes no início dos anos 2000 e depois virou financiador particular de negócios desesperados. Homem sério, duro, um dedo torto de acidente antigo e olhar de quem nunca oferece duas palavras quando uma basta. Chegou no fim da tarde sem avisar com uma pasta fina. Tem café? Tem. Faz forte. Sentou sem cerimônia. Esperou eu servir. Aí empurrou a pasta para mim. César me deve 7.200.000 reais. Olhei para ele. Como? Pegou para cobrir rombo de investimento que nunca existiu. Quando? Entre o ano retrasado e o passado. E você veio por quê? Porque ele sumiu. Tua filha não resolve. E eu ouvi dizer que você agora entende melhor quem ele é. Abri a pasta. Confissão de dívida. Transferências. Assinatura dele. Testemunhas. Garantias frágeis, mas suficientes para briga séria. O que quer de mim? Te vendo o crédito. Com desconto. Por que eu compraria? Porque homem atacado às vezes precisa de uma alavanca. E eu quero dinheiro, não vingança. Fiquei em silêncio. Arnaldo tomou o café num gole só. Não tô te fazendo favor, Ramiro. Tô vendendo arma. Volta amanhã. Volto. Quando ele saiu, eu fiquei olhando a pasta. Aquilo não resolvia meu bloqueio imediato, mas me dava uma via de ataque pessoal. César adorava usar o nome da família para se proteger. Se eu virasse credor direto dele, as posições mudavam. E homem como ele não resiste bem à sensação de estar devendo de verdade para alguém que não teme sujar o sapato na lama dos tribunais. Na quarta à noite, Isadora me ligou chorando. Pai, posso ir aí? Com o Heitor. Tá. Vem. Ela chegou tarde, com o Heitor dormindo no banco de trás do carro. Eu mesmo o peguei no colo e levei para o quarto de hóspedes, o quarto onde Elisa guardava lençóis e onde, depois que ela morreu, eu nunca mais soube direito o que guardar. Quando voltei à cozinha, Isadora estava sentada sem tirar o casaco, as mãos presas uma na outra, o rosto lavado, sem maquiagem. Pela primeira vez em muito tempo, vi minha filha sem a armadura estética que ela usava para simular controle. Não perguntei nada. Servi café. Cortei pão. Esperei. Ela falou 20 minutos depois. Eu assinei. A frase caiu seca. Qual deles? O primeiro eu assinei sabendo o que era. Ele disse que era capital de giro, que você estava cansado de papelada e que depois ia regularizar com você. E você acreditou. Eu quis acreditar. E os outros? Os outros. Eu assinei sem ler. Depois parei de assinar e ele falsificou sua assinatura. Você sabia? No último sabia que ele ia falsificar. E deixou? Ele disse que se eu não deixasse ia tirar o Heitor de mim. Ia dizer que eu bebia. Ia dizer que eu era instável. Ele já tinha começado a montar história. Eu permaneci imóvel. Não porque aquilo não doce, mas porque existe uma dor tão funda que, se o corpo se mexe, ela espalha. Você recebeu dinheiro? Nunca na minha conta. Só presente, viagem, bolsa, coisa para casa, comprados com dinheiro roubado. Oisai. Ela chorou sem beleza, sem pose, sem busca por perdão. Só chorou. Pai, eu estraguei tudo. Eu olhei para aquela mulher adulta e vi ao mesmo tempo a criança de trancinha que me esperava na porta da empresa, com desenho torto de portão, e a esposa acuada que tinha ajudado a cavar meu abismo por medo e conveniência. Você estragou muita coisa, eu disse. Oisai, mas quem apodreceu isso foi ele. Você me odeia? Hoje eu não tenho tempo para ódio.
Tenho trabalho. Essa resposta a fez chorar mais. Na manhã seguinte, fui com Lúcia ao cartório. Sem avisar Isadora, ali numa sala cheirando a papel timbrado e desinfetante, fiz a decisão mais importante daqueles meses. Coloquei a gestão patrimonial da metalúrgica sob uma estrutura de blindagem voltada ao meu neto. Não transferi propriedade como quem foge. Reorganizei governança como quem aprende a fechar janelas antes da nova tempestade. Lúcia assumiu poderes específicos de administração em caso de incapacidade, litígio ou morte minha. E deixei estabelecido que a futura participação sucessória de Heitor seria protegida de qualquer ingerência do pai. A tabeliã, uma mulher de voz neutra, leu os termos sem curiosidade. Lúcia me olhou como quem enfim entendia para onde eu estava mirando. Está certo disso, mais do que de quase tudo que fiz nos últimos 2 anos. Seu neto vai ficar protegido. É a única coisa que me importa mais do que salvar a empresa. Saindo de lá, fechei com Arnaldo a sessão do crédito. Paguei com recursos pessoais. Saí do cartório com a pasta nova debaixo do braço. A partir daquele instante, César me devia 7.200.000 reais no nome e na cara. Lúcia sorriu de lado. Agora o jogo deixou de ser só defensivo. Agora eu entrei no dele sem esquecer o meu. Nas semanas seguintes, o caso andou em 2 frentes. Na justiça civil, Lúcia juntou a perícia, demonstrou a fragilidade das assinaturas, a extrapolação da procuração e os vínculos fraudulentos das empresas beneficiadas. Conseguimos derrubar o bloqueio das contas depois de uma audiência tensa, em que o advogado de César, um rapaz novo demais para o tamanho da lama em que se metia, tentou vender a imagem do meu genro como credor de boa-fé. Lúcia quase não levantou o tom, só colocou laudo, extrato e cronologia. Juiz bom não precisa de teatro, precisa de peça certa. No criminal, as coisas travaram primeiro. O inquérito caiu com um delegado visivelmente próximo de gente ligada a Maurício, o dono do restaurante. Em cidade grande, a ligação entre dinheiro, jantar e favor é mais comum do que a gente gostaria de admitir. Lúcia percebeu rápido, representou na corregedoria. Pediu redistribuição. Insistiu até o procedimento mudar de mão. Foi nessa fase que eu resolvi visitar Maurício de dia. Fui ao Dom Vitório numa terça, perto do almoço, quando o restaurante chique fica nu. Sem música, sem brilho, sem clientela, só garçom alinhando talher e funcionário arrastando cadeira. Sentei exatamente na mesa onde César tinha quebrado o prato. Maurício veio menos sorridente. Seu Ramiro, senta. Ele sentou. Você sabia de mais coisa do que fingiu saber naquela noite, eu disse. Eu administro o restaurante, não casamento dos outros. Não tô falando de casamento. Então do quê? De dinheiro lavado em fachada de parceria, circulação de valor por fora, conta de jantar paga por imagem e amizade errada. Ele não piscou. Isso já me bastou. Gente inocente se ofende cedo. Gente comprometida calcula. Não vim te ameaçar, continuei. Vim te informar. César agora me deve pessoalmente 7.200.000 reais. A empresa dele não vai te proteger. O charme dele não vai te proteger. E se eu descobrir... E ao descobrir que teu restaurante serviu de corredor para qualquer parte do que saiu da minha metalúrgica, você vai entender bem tarde que eu sou mais paciente do que aparento. Maurício passou a língua nos dentes, um gesto curto. Você quer o quê? Hoje, nada. Então por que veio? Porque homem com filho pequeno às vezes ainda escolhe o lado onde quer envelhecer. Ele entendeu. Não respondeu. Isso também me bastou. Uma semana depois, Lúcia recebeu, por vias indiretas, documentos fiscais e relatos suficientes para conectar César a repasses por fora, envolvendo empresas de fachada que orbitavam clientes de Maurício. O dono do restaurante não apareceu publicamente do meu lado. Fez o que gente assim faz quando sente o primeiro cheiro de ruína. Tentou salvar a própria pele. E ao salvar a própria pele, entregou o nome mais exposto da corrente. O inquérito ganhou corpo. Marlene encontrou mais um contrato. Depois outro. Alguns menores. Mas todos costurados no mesmo padrão. Urgência artificial, empresa fantasma, circulação de verba, procuração distorcida, assinatura desenhada. Isadora, pressionada por Lúcia, decidiu formalizar depoimento. Isso não limpava o nome dela, mas tirava dela a última desculpa. Ela assumiu ter assinado parte das ordens por medo, manipulação e cegueira voluntária. Eu não a consolei, nem humilhei. Apenas aceitei que a verdade, quando chega, não devolve inocência a ninguém, só para de permitir mentira. César tentou 2 cartadas.
A primeira foi propor acordo informal por meio de um intermediário. Me ofereceram pagamento parcelado, desistência recíproca, preservação da imagem da família, silêncio elegante. Eu ri. Fazia anos que eu não ria de verdade. Naquele dia, ri seco, por dentro. Pedi a Lúcia que respondesse com uma cobrança formal do crédito cedido por Arnaldo, com prazo de 5 dias úteis, e menção expressa aos R$7.200.000. A segunda cartada foi mais baixa. O advogado dele ligou para a Isadora sugerindo que, se ela não cooperasse na reorganização patrimonial, eles levantariam questionamentos sobre a capacidade dela como mãe e tentariam impor uma negociação de guarda usando o caos financeiro como argumento. Quando Isadora me contou isso, ela estava branca. Pai, ele quer pegar o Heitor. Não vai. Como você pode ter tanta certeza? Porque covarde confunde ameaça com poder. Poder de verdade deixa rastro. E o dele já está fedendo. 2 dias depois, César foi preso preventivamente na saída de uma academia em Nova Lima. Sem perseguição, sem manchete cinematográfica, sem heroísmo. Só a burocracia seca do Estado encostando a mão no ombro dele e dizendo que, daquela vez, o personagem não adiantava. Eu soube por Lúcia, depois por Isadora, que chegou em casa tremendo, com Heitor sonolento no colo e um silêncio tão pesado que parecia roupa encharcada. Ele foi preso, ela disse. Foi. Eu achei que eu ia sentir alívio. Eu que sentiu medo. Ela estava sendo honesta pela primeira vez em muito tempo. Do quê? De descobrir quem eu sou sem ele. Essa descoberta demora, eu respondi, mas começa assim mesmo. Naquela noite, ela deixou Heitor dormir na minha casa. Fiquei sentado no chão do quarto vendo meu neto respirar, enquanto pensava que, no fim, a batalha toda tinha se resumido a isso. Impedir que a covardia de um homem descesse mais uma geração. O processo criminal foi pesado, mas não foi demorado como essas novelas jurídicas intermináveis que a gente vê na televisão. Havia documento demais, laudo demais, transferência demais, depoimento demais. César até tentou posar de perseguido. Disse que eu não aceitava a autonomia da filha, que era um empresário agressivo demais para a mentalidade ultrapassada, que tudo se tratava de disputa familiar. A tese quase me ofendeu. Quase. Depois me deu pena. Quando o golpista já não convence nem a própria mentira, ele começa a usar palavras modernas para dar nome bonito ao velho roubo. No curso disso tudo, a empresa sobreviveu por pouco e por muito. Por pouco, porque tivemos meses apertados, renegociação dura, fornecedor desconfiado, obra cancelada, cliente espalhando boato. Por muito, porque eu tinha gente. Jonas segurou produção com metade da equipe um mês inteiro sem reclamar. Rita revisou proposta até de madrugada para não perder licitação. Marlene dormiu 3 noites no escritório fechando documentação. Lúcia virou mais que advogada, virou eixo, e eu reaprendi a andar pela metalúrgica sem a sensação de que cada coluna escondia uma emboscada. No meio desse período, Heitor continuou vindo às quartas. Desenhava, perguntava, corria entre os cavaletes. Um dia desenhou um homem grande segurando uma carteira. Quem é? Você. E por que a carteira é tão importante? Porque você sempre põe a mão nela quando fica quieto. Aquilo me atravessou. A carteira, sem ele saber, era a foto de Elisa, minha âncora secreta. Meu bolso carregava um luto que ninguém ali via, mas meu neto, do jeito infantil dele, já tinha percebido o gesto inteiro. No julgamento, meses depois, vi César magro, barba por fazer, o brilho caro substituído por uma pele de homem cansado de não mandar. Ele me olhou uma vez. Desviou primeiro. Isso me bastou também. A sentença condenou pelos principais núcleos de fraude documental, apropriação indireta e manobras patrimoniais. Não vou fingir que saí do fórum feliz. Justiça não devolve tempo, confiança, casamento de filha, tranquilidade de neto, nem a mulher que me alertou cedo. Justiça só põe nome certo no que tentaram chamar de mal-entendido, e às vezes isso já é muito. César recebeu pena dura, obrigação de reparar o dano civil e perdeu quase toda a fantasia pública que tinha construído. Alguns dos bens que ele exibia nem eram dele de fato. Outros estavam comprometidos com dívidas cruzadas. A imagem dele caiu mais rápido do que eu supunha, porque homem sem dinheiro alheio para sustentar pose é só um corpo bem vestido com voz vazia. Maurício, o dono do restaurante, vendeu parte do negócio meses depois. Comentou-se por aí que teve dificuldade com banco, com fisco e com fornecedor. Eu não confirmei.
Nem precisei. Casa erguida em cima de verniz sempre afunda quando a primeira chuva séria lava a fachada. Isadora não voltou a ser quem era. Nem eu. Entre nós, não houve cena de perdão com abraço, choro bonito e música interna. A vida real raramente serve esse prato. Houve outra coisa. Um tipo de aproximação feita de atos miúdos, quase sem frase. Ela começou terapia. Arrumou trabalho numa importadora pequena, longe da metalúrgica. Vendeu joias caras que César tinha dado e usou o dinheiro para regularizar parte do próprio buraco fiscal. Transferiu o apartamento, que estava em nome dela, mas tinha sido comprado em parte com dinheiro desviado, para um arranjo patrimonial em favor de Heitor, com cláusulas duras, como Lúcia exigiu. Não porque isso apagasse o passado, mas porque, pela primeira vez, ela topou parar de viver encostada naquilo que o homem dela roubava para parecer grande. Eu não disse parabéns, só continuei abrindo a porta quando ela chegava com meu neto. Num sábado de abril, quase um ano depois da noite do Dom Vitório, fui ao cemitério. Não ia desde o enterro de Elisa. Levei a carteira no bolso, como sempre. Peguei ônibus até certo ponto e caminhei o resto porque minhas pernas precisavam daquele tempo. O cemitério cheirava a terra úmida e grama recém-cortada. O túmulo dela ficava numa quadra simples, nada de mármore caro, nada de excesso. Elisa odiava excesso. Fiquei em pé diante da lápide, sem saber por onde começar. 3 anos evitando aquela conversa, e quando a hora chegou, tudo o que me veio foi simples demais. Tarde, né? O vento mexeu nas folhas secas perto do muro. Tirei da carteira a foto de Porto Seguro. A mesma que me acompanhou em cada audiência, cada madrugada no escritório, cada manhã em que eu achei que ia perder a empresa, a filha e o resto de mim de uma vez. Você sabia, eu falei. Você viu antes, e eu demorei para entender. Mas não deixei ele levar o menino, nem a firma, nem o que era nosso. Abaixei, coloquei a foto num porta-retrato pequeno que eu tinha levado na mochila e firmei ao lado da lápide. Meu bolso ficou leve de um jeito estranho. Não feliz, não triste, só leve, como se eu tivesse carregado uma ferramenta por tempo demais depois que o serviço já tinha acabado. Quando me virei para ir embora, pensei em Isadora, pensei em Heitor, pensei no galpão, pensei em Marlene chegando com pasta cinza, pensei no prato quebrado, pensei em como a pior parte de um golpe não é o dinheiro levado. É a vergonha que tentam te obrigar a sentir por ter amado alguém que não merecia. A vergonha eu devolvi, sem gritar, sem bater, sem fazer o tipo de cena que César teria entendido melhor. Eu devolvi fazendo o que ele jamais soube fazer, ficando de pé por tempo suficiente para a mentira cansar. Na semana seguinte, Heitor abriu a porta do apartamento quando eu subi para buscá-lo. Estava de camiseta de dinossauro, segurando um desenho. Vovô, fiz você. No papel, havia um homem alto, uma oficina, uma criança pequena e uma linha preta ligando os dois. O que é essa linha? É ferro. Ferro liga a gente agora. Quando é do bem, liga. Olhei por cima do ombro dele. Isadora estava na cozinha, mexendo uma panela de sopa, o rosto limpo, o cabelo preso sem cuidado, a expressão de quem ainda carrega culpa, mas finalmente parou de chamar a culpa de amor. Ela me viu e hesitou. Quer entrar, pai? Fiquei um segundo no vão da porta. Um pé no corredor, outro na soleira. Eu podia transformar aquele instante numa cena grande. Não transformei. Hoje não, eu disse. Mas quarta eu espero ele na metalúrgica. Heitor segurou minha mão. Isadora assentiu, os olhos brilhando sem chorar. Desci as escadas devagar. Lá fora, o fim de tarde em Belo Horizonte tinha aquele tom laranja sujo que dura pouco e deixa tudo com cara de metal aquecido. Sentei no banco do ponto, as mãos vazias no bolso do casaco, e percebi que a carteira já não pesava como antes. Às vezes a vingança mais completa não é ver o outro cair, é impedir que a queda dele vire o destino da sua família. César quis me arrancar da cabeceira da minha própria vida, quis me transformar em velho humilhado, encostado, ultrapassado, fácil de dobrar. Em vez disso, virou o homem que quebrou o próprio prato diante de estranhos e acabou devorado pela fome que achava talento. A empresa continuou. Heitor continuou vindo às quartas. Isadora continuou tentando juntar os cacos, sem pedir que eu fingisse que não havia cacos. E eu continuei chegando cedo demais no galpão, ouvindo o silêncio das máquinas, mas agora sem aquele gosto de ameaça no fundo da boca. Porque uma coisa eu aprendi tarde, mas aprendi inteira.
Homem guloso sempre confunde bondade com fraqueza. Até o dia em que encontra alguém que não revida no grito, revida no tempo. E tempo, quando cai do lado certo, corta mais fundo que qualquer lâmina. Se essa história mexeu com você, me conta nos comentários. Você teria perdoado a filha, enfrentado o genro ou escolhido o silêncio? Deixa seu like e acompanha as próximas histórias, porque a próxima pode acertar bem no lugar que você achava cicatrizado. Mas a verdade é que a pior semana de todas ainda veio depois da prisão. Muita gente acha que quando o vilão cai, o resto se organiza sozinho. Não se organiza. O estrago continua circulando igual fumaça depois do incêndio. A prisão de César não pagou o fornecedor, não restaurou confiança de cliente, não limpou o nome da minha filha, e muito menos devolveu para mim a capacidade de dormir uma noite inteira, sem acordar achando que tinha esquecido algum documento importante em cima da mesa. Naquela fase, todo toque de telefone parecia cobrança. Toda mensagem no celular parecia nova rachadura na parede. 3 construtoras com quem eu trabalhava havia anos suspenderam pedidos até a situação jurídica clarear. Um condomínio de Nova Lima cancelou uma encomenda grande de estrutura metálica porque ouviu comentários de mercado. Comentários de mercado é o nome elegante que gente covarde dá para a fofoca quando a fofoca está vestida de camisa social. Foi nesse momento que Marlene me salvou mais uma vez. Entrou na minha sala com 4 pastas, sentou sem pedir licença e disse: "O senhor vai parar de tentar segurar isso sozinho. Eu não tô sozinho. Tá, sim. Tá cercado, mas tá sozinho dentro da própria cabeça. E assim a gente afunda mais rápido. O que você propõe? Reunião com cliente. 1 por 1. Cara a cara. Sem orgulho. Eu não vou implorar serviço. Não é implorar. É colocar a verdade antes que inventem outra. Ela estava certa. Passei 10 dias fazendo algo que eu detesto. Me explicando. Fui à obra. Sentei em escritório de engenheiro. Enfrentei sala com ar-condicionado gelado e gente desconfiada. Mostrei laudo, mostrei decisão, mostrei que a produção seguia, que a equipe estava intacta, que a empresa era vítima e não quadrilha. Em alguns lugares funcionou, em outros não. Faz parte. Confiança, quando trinca, nem sempre volta na velocidade da prova. No meio dessas visitas, recebi uma ligação de Isadora que quase não atendi. "Pai? Fala. Posso te pedir uma coisa?" "Depende. O advogado do César quer que eu vá ao presídio." "Para quê?" "Para conversar sobre estratégia." "Você quer ir?" "Não." "Então não vai." "Mas ele mandou recado dizendo que, se eu não for, ele vai me colocar como cérebro de tudo. Ele já vai tentar isso de qualquer jeito." "Eu tô com medo." "Ótimo, ótimo. Medo, às vezes, é a primeira emoção honesta depois de muito tempo de mentira. Você tá vendo ele sem embalagem." "Continua vendo." Ela ficou em silêncio. Depois disse baixo: "Você fala igual a mamãe quando tá zangado." "Não fala isso à toa." "Não falei à toa." Desligamos. Fiquei uns segundos olhando para o painel do carro, lembrando de Elisa de novo. Não pelo luto, dessa vez, pela precisão. Ela enxergava a essência das pessoas tão rápido que eu, perto dela, parecia um homem lendo placa de estrada sob neblina. Na sexta daquela mesma semana, Heitor apareceu com um carrinho de metal quebrado na mão. "Vovô, conserta?" "Conserto." "Você conserta tudo?" "Não." "O que não dá?" "Gente que não quer ser consertada." Ele me olhou sério, sem entender direito, mas sentindo que ali havia uma resposta grande. Criança não entende conceito, entende peso. Desmontei o carrinho na bancada da manutenção. Mostrei o eixo torto, a roda fora de encaixe, a pequena trinca perto da base. "Tá vendo? Tem coisa que a gente endireita, tem coisa que troca, e tem coisa que, se a pessoa insistir em usar quebrada, machuca mais. Então joga fora." "Às vezes joga." "Você jogou fora?" Demorei meio segundo. "Algumas coisas sim." Ele aceitou a resposta, como criança aceita céu, chão e tempo, sem exigir mapa completo. No campo jurídico, Lúcia endureceu. Pediu bloqueio de bens vinculados diretamente a César. Requereu acesso ampliado a movimentações das empresas satélites. Contestou manobra por manobra. Enquanto isso, Arnaldo, o ex-credor, me ligava de vez em quando só para perguntar, respirando, respirando. Bom, homem sem fôlego faz acordo ruim. Gostei dessa frase. Guardei. Foi também nessa fase que Isadora começou a falar mais. Não comigo de uma vez. Primeiro com Lúcia, depois com uma terapeuta. Só meses mais tarde comigo, em frases curtas,
sentada na minha cozinha, depois que Heitor dormia. Uma dessas noites me marcou. Ela estava mexendo numa xícara vazia, fazia uns 5 minutos quando disse: "Pai, eu sabia que ele mentia sobre dinheiro, antes de saber que roubava você. Quando percebeu? Quando ele começou a me proibir de te mostrar extrato, senha, documento. Ele falava que homem de visão protege a esposa da parte chata. Você gostava de ser protegida? Não. Eu gostava de fingir que aquilo era amor porque me fazia sentir escolhida. Aquilo doeu mais do que a confissão sobre as assinaturas, porque ali estava o núcleo de tudo. Não o golpe, não o dinheiro. O buraco era outro. O desejo de se sentir escolhida por alguém que, no fundo, só escolhia vitrines. Minha filha não tinha sido apenas coagida. Tinha sido seduzida pela própria ideia de importância. E isso não se cura em audiência. Se encara aos poucos, com espelho e vergonha. E quando deixou de amar ele? Perguntei. Ela pensou muito antes de responder. Eu acho que eu nunca amei o César de verdade. Eu amei a mulher que eu virava quando ele olhava para mim como se eu fosse especial. E essa mulher era quem? Uma mentira mais bonita do que eu tinha coragem de admitir. Eu não abracei. Não porque não quisesse, mas porque abraço prematuro às vezes vira atalho. E eu não queria atalhos para nós dois. Queria verdade suficiente para um dia, talvez caber perdão. Não naquele momento. Um dia, quando finalmente aconteceu a audiência criminal mais importante, a sala estava lotada de papel e pouca gente. Prefiro assim. Processos decisivos não combinam com plateia demais. Combinam com mesa, cadeira, caneta e alguém finalmente obrigado a responder, sem poder mudar de assunto. César entrou escoltado. Ainda havia restos de vaidade na postura. O tipo de homem que, mesmo caindo, tenta parecer autor da própria queda. Mas o rosto dele já não sustentava a personagem por muitas horas. Olheiras, boca seca, raiva mal disfarçada. Sentou. Olhou para mim. Desviou. O promotor foi objetivo. Falou das assinaturas, dos laranjas, dos contratos paralelos, do uso indevido da procuração de Isadora, do circuito de empresas que tragavam dinheiro sem entregar serviço, da tentativa de transformar violência financeira em disputa doméstica. Lúcia, quando teve a palavra, falou menos ainda, e foi melhor assim. Ela não adornava, ela fixava. Na vez de César falar, ele fez o que eu já esperava. Tentou me pintar como pai controlador, dono de empresa incapaz de aceitar modernização, homem autoritário que nunca valorizou o genro. Por alguns minutos, quase conseguiu montar uma narrativa bonita. Aí o promotor pediu para confrontar a fala com a cronologia das transferências e com as mensagens recuperadas do celular de um dos operadores financeiros dele. Uma das mensagens dizia: "Se o velho descobrir agora, segura a Dora. Ela assina mais uma e depois a gente joga a culpa na cabeça dela. Velho. Não pai. Não sogro. Não Ramiro. Velho." Na hora em que a mensagem foi lida, eu senti algo que pensei que viria na noite do restaurante e não veio. Raiva. Não daquela que sobe quente e faz tremer a mão. Uma raiva gelada, limpa, sem excesso. A raiva precisa, que serve para confirmar que você estava certo em não recuar. Isadora não estava presente nesse dia. Pediu para não ir. Eu concordei. Não por poupar, mas porque certos golpes, quando voltam em áudio e texto, fazem mais estrago em quem já caiu do que em quem decidiu levantar. Depois da audiência, Lúcia me alcançou no corredor. Ele se afundou. Eu vi. Agora é esperar sentença. Eu já esperei coisa pior. Na empresa, a recuperação veio devagar. O primeiro grande sinal de que sobreviveríamos aconteceu numa manhã de junho, quando um cliente antigo, seu Geraldo, dono de uma rede pequena de lojas de material elétrico, apareceu sem avisar. "Ramiro, você está produzindo cobertura metálica ainda?" "Tô." "Então faz para mim 22. De uma vez? De uma vez. É obra grande. Oisai. E você não tá com medo de fechar negócio no meio desse caos?" "Ramiro, vou te falar a verdade. Quem rouba dinheiro dos outros não segura funcionário 3 meses sem revolta. Passei aqui, olhei teu pátio, vi o povo trabalhando e entendi o suficiente. Fechamos ali mesmo." Quando ele foi embora, Jonas entrou na sala e falou. Cheiro virou. "Que cheiro?" "O do medo. Agora já tá cheirando serviço de novo. Em oficina, a gente entende o mundo pelo cheiro." Jonas tinha razão. Foi nessa mesma época que Heitor, sentado no chão do meu escritório, pegou uma régua e começou a medir a sala. "Pra quê?" "Pra quando eu crescer e trabalhar aqui." "Quem disse que você vai trabalhar aqui?"
E se você quiser ser astronauta, posso ter oficina no espaço? Pode. E posso usar óculos igual a tia Lúcia? Pode também. E posso mandar no homem mau nunca mais? Aquilo saiu tão espontâneo que me desarmou. Pode, mas melhor ainda é aprender a ver o homem mau antes. Ele assentiu como quem aceita a missão secreta. No mês seguinte, veio a sentença. 4 anos e 8 meses em regime fechado pelos principais crimes financeiros e documentais, mais reparação civil, indisponibilidade de parte do patrimônio e responsabilização concorrente em ações complementares. Não foi uma condenação de cinema. Foi melhor. Foi concreta. Técnica. Difícil de desfazer depois. Quando ouvi o tempo da pena, não sorri. Nem agradeci a Deus em voz alta como muita gente faz. Só encostei a ponta dos dedos no bolso, onde antes vivia a carteira com a foto de Elisa, e pensei: pronto, agora tem nome. Na saída do fórum, chovia fino. Aquela garoa insistente que Belo Horizonte às vezes inventa para deixar o concreto ainda mais cinza. Lúcia acendeu um cigarro, coisa que eu nunca tinha visto ela fazer. Não sabia que você fumava. Quase nunca. Hoje merece? Hoje encerra uma parte. Ficamos lado a lado debaixo da marquise. Lúcia, eu disse, você salvou minha empresa. Não. Eu só impedi um ladrão de se vestir de gestor. Não faz falsa modéstia. Nem o senhor faça heroísmo. Se o senhor tivesse cedido na primeira proposta de acordo, nada disso tinha parado em pé. Aquilo era verdade. E ouvir a verdade da boca certa tem um efeito diferente. Não infla. Assenta. Voltei para a metalúrgica andando um trecho maior do que precisava. Queria cansar o corpo. Quando cheguei, os rapazes já sabiam. Alguém sempre sabe antes e espalha. Jonas levantou a mão cheia de pó de metal. Acabou? A pior parte, sim. E a firma fica. Então ele fez uma coisa simples que me emocionou mais do que sentença. Gritou para o galpão inteiro. Então bora trabalhar que ferro não se corta sozinho. A rotina voltou sem voltar totalmente. Rotina depois do trauma nunca retorna igual. Ela volta manca, desconfiada, mas volta. E isso já salva. Com Isadora, o movimento foi outro. Menos externo, mais difícil. Passamos meses nos falando só o necessário. Ela entregava a Heitor, pegava a Heitor, avisava médico, escola, febre, reunião, fim de semana. Nada de conversa longa, nada de pedir absolvição. Um dia, porém, ela ficou parada na porta da minha casa, depois de deixar o menino, e perguntou: você acha que um dia vai conseguir olhar para mim e lembrar primeiro de mim, não do que eu fiz? Essa pergunta não tem resposta bonita. Não sei, eu disse. Ela abaixou os olhos. Mas eu queria que, se esse dia vier, não fosse porque eu te convenci. Queria que fosse porque eu mereci de algum jeito. Então para de querer o dia. Merece o caminho. Ela chorou em silêncio. Não entrei em cena para secar lágrima. Já falei, atalhos me davam medo. Mas alguns meses passaram. Heitor fez aniversário de 6 anos. Festa pequena, dinossauro no bolo, meia dúzia de crianças e uma mesa simples no salão do prédio. Fui. Fiquei no canto. Isadora organizou tudo sozinha. Nada de luxo artificial, nada de fotografia ostentação. Vi nela uma fadiga honesta, a fadiga de quem finalmente sustenta a própria vida sem palco. No meio da festa, Heitor me puxou pela mão até o bolo. Vovô, fica do meu lado na hora do parabéns. Sua mãe que fica. Os dois. Ficamos. Eu de um lado, Isadora do outro. Por um segundo, quando as velas acenderam, vi o rosto de Elisa no contorno da luz refletida no vidro da janela. Não como fantasma, como memória boa, daquelas que não esmagam mais o peito, só reposicionam as coisas. Depois do parabéns, enquanto as crianças corriam, Isadora se aproximou. Pai. Obrigada por não abandonar o Heitor quando eu mesma quase abandonei quem eu era. Não respondi de imediato. Eu não fiz por você, Oisai, mas fico feliz que ele tenha ficado. Eu também. Foi a conversa mais próxima de paz que tivemos em muito tempo. Uns meses depois, precisei voltar ao Dom Vitório por causa de um encontro com um arquiteto cliente. Pensei em recusar. Não recusei. Medo também gosta de virar dono de território se a gente cede uma rua inteira a ele. Entrei. O restaurante tinha mudado. Outra música. Metade da equipe. Menos brilho. Mais pressa. Maurício não estava. Ouvi dizer que tinha vendido parte do negócio e saído da gestão do dia a dia. Sentei em outra mesa. Mesmo assim, quando o garçom deixou o prato na minha frente, eu olhei sem querer para o mármore perto da janela
e lembrei da porcelana estourando. Só que dessa vez, a lembrança não tinha o mesmo peso. Era só uma cicatriz. Cicatriz incomoda em chuva, mas não sangra à toa. Naquele almoço, percebi de vez que eu não precisava mais revisitar a humilhação para me convencer da vitória. Isso foi importante, porque existe um tipo de vingança doentia que depende de reviver o pior para continuar se sentindo forte. Eu não queria isso. Eu não queria passar o resto da vida me alimentando do prato quebrado. Queria seguir. Só isso. Seguir inteiro. O encerramento final do dano civil demorou mais. Parte dos bens de César foi a leilão. Parte da reparação veio parcelada. Parte talvez eu nunca visse integralmente, porque dinheiro desviado é como ferrugem escondida. Quando você abre a chapa, muitas vezes já comeu mais do que parecia. Mas a maior reparação não entrou por Ted. Entrou de outro jeito. Entrou numa manhã de quarta-feira, quando cheguei ao galpão e encontrei Heitor sentado na minha cadeira com um caderno aberto. O que você está fazendo aí? Aprendendo assinatura. Pra quê? Pra ninguém roubar. Fiquei parado olhando. Quem te falou isso? Mamãe. E o que ela falou? Que nome da gente é coisa séria. Sentei ao lado dele. Peguei uma folha em branco. Ensinei não a assinar, porque era cedo, mas a segurar a caneta sem pressa. A linha saiu torta, infantil, encantadora. Naquele instante eu entendi que talvez o que eu tinha salvado não fosse só a metalúrgica, nem só o futuro material do meu neto. Talvez eu tivesse salvo uma lição. Coisa rara, coisa que, se pega cedo, impede muita tragédia depois. No fim daquele ano, fizemos o jantar de aniversário da empresa de novo. Não no Dom Vitório, em outro lugar, mais simples. Um restaurante de comida mineira com varanda, mesa comprida, luz amarela e gente que servia sem teatralidade. Marlene levou uma flor única, como Elisa gostava. Jonas levou a esposa. Rita levou o namorado. Lúcia apareceu atrasada como sempre e, pela primeira vez, sorriu sem estar pensando em petição. Isadora foi com Heitor, sem César, sem verniz, sem medo vistoso. Apenas foi. No meio do jantar, Heitor bateu de leve no meu braço e sussurrou. Agora tá parecendo família. Eu olhei em volta. Não era família perfeita. Não era família curada. Não era família com passado limpo. Mas era família sem mentira na cabeceira da mesa. E isso, para mim, naquela altura, já valia mais do que qualquer taça cara, qualquer restaurante chique, qualquer imagem de sucesso emprestado. Quando voltamos para casa, abri a gaveta do criado mudo, onde antes eu guardava a carteira com a foto de Elisa. A carteira ainda estava lá, mas vazia. Passei o polegar no couro gasto e sorri sozinho. Não precisei levar, lá no bolso naquela noite. Não porque eu tivesse esquecido Elisa, mas porque, talvez pela primeira vez desde que ela morreu, eu já sabia o que ela diria diante de tudo aquilo. Ela diria, demorou, Ramiro. Mas você acordou, e eu tinha acordado mesmo. Acordado para o fato de que amor sem lucidez vira porta aberta. Que paz comprada com silêncio custa caro demais. Que homem perverso não cai no primeiro confronto, cai no acúmulo. E que às vezes o jeito mais brutal de vencer não é destruir o outro na mesma arena em que ele se sente forte, mas arrastar a luta para o terreno onde caráter, documento, paciência e tempo valem mais do que volume de voz. Hoje, quando abro o galpão antes das 7 e sinto o cheiro do metal frio esperando o primeiro corte do dia, já não parece luto puro, parece permanência. Elisa não voltou. O passado não sumiu. Minha filha ainda carrega marcas que talvez nunca desapareçam por completo. Eu também, mas a empresa respira. Meu neto cresce sem o pai como modelo de grandeza. E cada quarta-feira em que ele entra correndo no escritório é uma prova silenciosa de que a história não terminou na queda. Terminou na interrupção do ciclo. Porque o que César tentou roubar de mim não era só dinheiro. Era posição, era voz, era legado. Era o direito de um homem envelhecer sem ser cuspido da própria mesa. Ele falhou. E falhou do pior jeito possível para gente como ele. Falhou vendo, etapa por etapa, a própria máscara derreter, os próprios aliados recuarem, a própria fome virar algema. Enquanto isso, eu fiz o que sempre soube fazer. Trabalhei, li, esperei. Assinei o que precisava ser assinado. E quando chegou a hora exata, fechei a porta por dentro para que ele nunca mais entrasse. Se você chegou até aqui, comenta o que mais te revoltou nessa história e me diz, em qual momento você percebeu que César já estava perdido. Curte, se inscreve e fica por perto,
porque a próxima história pode começar exatamente com a frase que ninguém teve coragem de dizer na sua família.